Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o David, tricologista. Fiz uma especialização em São Paulo de 2 anos em tricologia e terapia capilar e atualmente eu sou mestrando na UFMG desenvolvendo tônico capilar para os tratamentos de alopecia androgenética e alopécias não cicatriciais. A finalidade desse vídeo hoje então é explicar para vocês um pouco como que funciona a consulta. Inicialmente, sempre vou ter um cliente-paciente que vai vir com uma queixa. Eu vou observar todas essas queixas e coletar várias informações para tentar identificar com fatores epigenéticos quais são os possíveis fatores de adoecimento. A partir daí, descobrindo a causa, nós vamos fazer um monitoramento e montar protocolos de tratamento específicos e individualizados para cada cliente. Um ponto muito importante a ser esclarecido para vocês é que na medicina biofísica e integrativa, o ponto que nós vamos analisar vão ser os fatores biofísicos. E para isso nós utilizamos de alguns equipamentos que vão me favorecer e me ajudar no prognóstico de todas as queixas que foram trazidas no dia da consulta. Nós usamos então um equipamento que ele vai fazer uma captação de energia, de frequência, como se fosse um eletroencefalograma, para me identificar se existem fatores que podem estar possibilitando um adoecimento, tanto dos órgãos não vitais quanto dos órgãos vitais. Sempre pensando que o funcionamento do corpo ele vai ter esse destino. Primeiro eu atendo a tudo que é vital para depois atender aquilo que não é vital. Então, normalmente, quando você tem um problema com cabelo, com pele, com unha, é porque está faltando deposição nos órgãos vitais. E aí eu vou usar como fator predisponente para me ajudar nisso as questões biofísicas, que estão relacionadas à energia que é gerada na sua célula. E para isso eu uso desses testes biofísicos. Além disso, nós vamos usar o exame de tricoscopia, onde eu vou analisar se existem processos inflamatórios e a ausência de fios de cabelo no couro cabeludo, que vão me dar uma certa referência para saber se esses processos inflamatórios e se essa diminuição de densidade folicular está relacionada a processos inflamatórios internos. O fundamento da tricologia integrativa é utilizarmos como base o teste epigenético. Dentro do teste epigenético nós teremos 3 fases: a fase de desintoxicação, a fase de reposição e a fase de reabilitação. A fase de 1, que é a fase de desintoxicação, nós vamos identificar quais são os fatores que podem estar promovendo a produção de toxinas e processos inflamatórios. Esses processos inflamatórios eles são classificados em agudos ou crônicos. Isso vai depender do tempo que seu corpo está produzindo essas toxinas. Como que a gente descobre isso? Nós temos aqui um testador, por exemplo, a cebola, lembrando que os testes biofísicos eles estão relacionados às questões atômicas, que são a doação de elétrons, de prótons ou de nêutrons. Então aqui eu tenho uma informação atômica, por exemplo, da cebola. Então eu vou identificar se esse alimento ele favorece a produção de toxinas ou se ele favorece a entrega de nutrientes à célula. A partir disso, usando o aurímetro, eu vou fazer o teste de todos os alimentos e saber quem é dissonante e quem é ressonante. Dissonantes são alimentos que tiram elétrons, que favorecem o adoecimento. Alimentos ressonantes são aqueles que doam elétrons, que favorecem o processo saudável do funcionamento celular. Após um processo de desintoxicação feito durante 90 dias, nós temos a segunda fase, que é a fase de reposição. O que é essa reposição? É a reposição de alguns oligoelementos, que são os minerais, e algumas vitaminas. E depois de 90 dias nós teremos a fase 3, que é a fase de reabilitação. Se for necessário, vão ser feitas reposições hormonais, que eu faço esse trabalho multidisciplinar com um médico específico para essa finalidade. O principal objetivo da medicina integrativa é descobrirmos quais são os fatores causais que promovem o adoecimento. Além do teste epigenético, na consulta da tricologia nós utilizamos a tricoscopia, o biofeedback e a termografia, que vão ser exames que vão me auxiliar a identificar quais são os fatores causais que promovem esse adoecimento. Os processos fisiológicos do organismo, fisiologia significa o funcionamento, ele perpassa pelo campo biofísico, bioquímico e biológico. O biofísico está relacionado à energia, à potencialidade de energia que essas células têm. Então, o adoecimento ele nunca começa no campo biológico. Por isso que às vezes você pode estar tendo um problema, por exemplo, de uma resistência à insulina e seu cabelo pode estar caindo. Por quê? Ele começou um processo que até acontecer o adoecimento, isso vai trazer e promover o quê? O desgaste das reservas metabólicas. O que é isso? Imagine vocês um potinho de mel no pâncreas e um potinho de mel no folículo piloso, que é onde produz o cabelo. Eu preciso
mais do pâncreas para sobreviver do que o cabelo. O que vai começar a faltar? Vai começar a faltar reserva, vai começar a faltar nutrientes no cabelo para me depositar sobre o potinho de mel do pâncreas. E é isso que acontece. A intenção da medicina integrativa é justamente descobrir o que está tirando a sua reserva metabólica da ausência, por exemplo, de cabelo, ou da falta de cabelo, ou da fragilidade da sua unha. E o teste biofísico é justamente isso. Eu vou tentar identificar todos esses fatores de uma maneira intracelular. Por isso eu utilizo desses recursos. Dentro dessa concepção da medicina integrativa, eu preciso que o meu cliente-paciente ele mude alguns hábitos, porque essa mudança de hábito vai favorecer de não haver esse desgaste desse potinho dele que está esvaziando, do pâncreas, e ao mesmo tempo eu não roube, por estar faltando aqui, eu não roube do folículo piloso. Então eu preciso dessa interação do meu cliente, porque ele vai ter que mudar algumas condutas, como a alimentação, como saber se a água que ele está ingerindo é boa ou ruim para ele, se existe algum tipo de contato ou um meio onde ele está inserido, por exemplo, que pode estar desfavorecendo a saúde, como o contato com radiação eletromagnética, que vai aumentar o seu estresse e os níveis de cortisol. Então, por isso é muito importante nós trabalharmos com essa interação. E aí eu gosto muito de usar uma frase: nada acontece por acaso, tudo é fruto da nossa ação e omissão. A minha ação enquanto médico tricologista é trabalhar com vocês para descobrir a causa. E a ação de vocês enquanto meu cliente-paciente é atuar sobre as orientações que eu trouxer para vocês de uma maneira individualizada. Ao final da consulta, após ter todos os resultados e montar um protocolo individualizado, o primeiro ponto é, a partir da principal queixa, montar um protocolo de tratamento onde eu vou ter um envolvimento enquanto tricologista e o seu envolvimento enquanto cliente-paciente de desenvolver algumas práticas que vão mudar os seus hábitos para a gente favorecer o processo de desintoxicação. Juntamente com isso, nós vamos te dar um cronograma capilar para como você deve cuidar do seu cabelo. Eu sempre digo, o cabelo é igual quando você vai no nutricionista para fazer uma reeducação alimentar. Normalmente ele te passa uma dieta para o seu objetivo. Em alguns momentos, ele vai ter a integração do nutricionista como educador físico, porque é necessária a associação dessas duas práticas, de um hábito, de mudar um hábito e de praticar atividade física. E com o cabelo é da mesma forma. E para isso eu preciso de um período de mais ou menos aproximadamente 6 meses. Por quê? Eu preciso que o meu cabelo responda a todos esses nutrientes que eu estou depositando nele. E aí fica uma dica para você: não fique substituindo produto todos os dias, porque eu preciso de avaliar se esses produtos estão sendo suficientes para a necessidade do meu filho, que é ter hidratação, que é ser bem umectado e de ter uma reconstrução, que é a reposição de queratina e uma regulação de pH. Então talvez você esteja se perguntando, por que eu devo fazer uma consulta integrativa? O interessante da consulta integrativa é, primeiro, que eu vou identificar qual é o fator causal e a partir desse fator causal eu vou desenvolver um tratamento específico e exclusivo para você, onde você vai criar algumas metodologias para mudança de hábito, o que vai tornar o seu corpo mais saudável e você vai estar cada dia mais bonito ou mais bonita, com mais cabelo e com uma saúde integral. Então fica a dica, vai ser um enorme prazer receber vocês para uma consulta comigo e espero vocês. Até logo, pessoal. Um beijo no coração.